Capítulo 9. A resistência à lei e suas consequências. O maior problema de nossa vida consiste nas relações que cada um estabelece com a lei, porque nosso próprio destino depende dos respectivos contatos e choques que se seguem. Continuemos, então, aperfeiçoando as observações deste fenômeno, mas agora sob outros aspectos. Comecemos por orientar nosso pensamento para uma posição diferente em relação ao esquema geral que rege o funcionamento de nosso universo. O seu centro dinâmico e conceitual é Deus, inesgotável fonte de poder e de sabedoria que se irradia continuamente, mantendo em vida tudo o que existe, como resultado dessa permanente irradiação divina. Ele é o princípio e a primeira fonte da vida. Reciprocamente, tudo gravita na direção de Deus, que se constitui não somente em centro irradiador, mas também em centro de atração universal, para o qual propende tudo o que existe. O ser, com o seu impulso de rebelião, procurou separar-se e se afastar deste centro, que é o sistema, construindo o seu anticentro no antissistema. Mas, fazendo assim, isolou-se da fonte de sua vida, e se não quiser morrer, deve voltar a ela. Eis então que o caminho de afastamento ou involução teve de se inverter, corrigindo-se no caminho de reaproximação ou evolução, que por parte do espírito obscurecido representa um processo de reabertura ao conhecimento perdido. No conflito entre a vontade ante-Deus do ser rebelde e a vontade de Deus, o impulso da vontade de Deus, sendo inesgotável, porque infinita, não pode deixar de vencer o impulso da vontade do ser rebelde, naturalmente fechada num limite. Superado assim o impulso rebelde, predomina a atração para Deus. O grande fenômeno da evolução é devido a essa atração, que, não obstante todas as resistências do antissistema, dirige o nosso universo. Exemplifiquemos. As águas que descem dos montes vão todas para o mar, que as espera para recolhê-las no seu seio. Elas não encontram um caminho traçado que as guie, contudo, movem-se todas na mesma direção do íntimo impulso de atração. Encontrarão dificuldades, mas as resolverão. Avançarão por tentativas, explorando o desconhecido caminho a percorrer, mas sempre orientadas pela certeza absoluta da presença da meta, para a qual as leva essa atração. Eis o que significa gravitar para Deus e porque, à semelhança dos rios que vão para o mar, aquela meta final deve ser atingida pelo caminho da evolução, apesar do estado de ignorância do ser, das trevas em que ele vive, da incerteza das suas tentativas e dos obstáculos que procuram detê-lo. O caminho, depois de ser percorrido do sistema até o antissistema, é agora percorrido no sentido oposto, do antissistema até o sistema. A evolução é uma força viva em movimento, porque é animada pela vontade de Deus, que exige o retorno a Ele. Mas, do lado oposto, fica a vontade do ser, que ainda não se redimiu por sua evolução e que, impulsionado por resíduos daquele primeiro impulso de revolta, resiste em posição anti-lei, mantendo-se contra a corrente de atração que tende a levá-lo de volta a Deus.
Pretendemos, neste capítulo, estudar o fenômeno dessa resistência em sua técnica e suas consequências, observando como se comporta o ser de tipo anti-lei e o que ocorre quando se verifica o choque entre ele e a lei. É lógico que seja possível ocorrer o fenômeno de resistência à atração do sistema, pois a origem da revolta, que resultou na queda, foi um impulso oposto, ainda não totalmente extinto, nos níveis mais baixos. Assim, a evolução não é pacífica, mas se desenvolve numa luta entre dois contrários, sistema e antissistema, entre o impulso unificador do sistema e o impulso separatista do antissistema. É assim que quanto mais involuído é o indivíduo, ou seja, quanto mais próximo está do antissistema, de onde iniciou o seu retorno, tanto mais ele procurará se opor à corrente evolutiva de endireitamento, fazendo prevalecer o seu instinto de inversão. Com a sua vontade rebelde, ele se coloca em posição anti-lei para deter o seu funcionamento, buscando com as próprias forças construir um dique que detenha essa corrente. Isso verifica-se, sobretudo, na primeira das 3 fases do ciclo da redenção, a fase do erro, com o lançamento da trajetória errada. Observemos o que acontece. Os 2 impulsos, o de natureza positiva da lei e o de natureza negativa do indivíduo, agora em posições opostas, estão frente a frente. Logicamente, isso não acontece no caso onde segue-se a corrente da lei, que tem por natureza poder ilimitado e, portanto, riqueza inesgotável de reservas. O impulso do sistema é tão superior ao do antissistema que permaneceu vivo e atuante no íntimo do antissistema para dirigi-lo em direção à salvação e curá-lo por meio da evolução. O impulso anti-lei não é bem direcionado, pois nada tem de positivo e afirmativo, sendo, pelo contrário, um impulso invertido, porque traz a negatividade da posição de rebelião e resistência. Não resulta de um sistema orgânico de forças, mas sim de elementos isolados, tanto como indivíduos como de seus agrupamentos. Tem, portanto, poder limitado, estando sujeito a se exaurir. Assim, a resistência que o indivíduo anti-lei opõe não pode ultrapassar um determinado limite, pois suas reservas não são infinitas, sendo inevitável chegar o momento do cansaço e da rendição. O que acontece então? O indivíduo que trabalha em sentido anti-lei procura fortalecer a sua resistência contra a corrente da lei. Assim, ele constrói um dique que se manterá em pé enquanto puder, porque está do lado oposto. Mas a corrente não se detém e a água continua a forçar o dique, que desejaria deter o seu curso. Então o nível da água cresce, aumentando cada vez mais a pressão. Por mais alto e forte que seja o dique, cada vez mais aproxima-se o momento da catástrofe, com a vitória da corrente, que resultará no afundamento e destruição do dique. Então, o impulso da lei, que movimenta as forças do bem, vence finalmente o impulso da anti-lei, que movimenta as forças do mal. O dique que se rompe representa o campo de forças componentes da personalidade do indivíduo, orientado contra a lei. O rompimento significa que, naquele momento, o indivíduo é submetido à reação da lei
recebendo os efeitos de se chocar contra ela. Significa que é inútil a resistência daquela personalidade, pois ela acaba ruindo, arrastada pela corrente da lei. As pedras com as quais o dique é formado são as forças que constituem a personalidade do indivíduo rebelde. E tal como as pedras, que em razão de seu peso não podem flutuar para seguir a salvo no fluxo, e que são assim arrastadas pela correnteza, chocando-se a cada momento contra aquele fundo pedregoso, aquelas forças da personalidade também não se salvam e submergem na lei, sendo arrastadas por sua corrente. Este atrito representa a contínua ação da lei, que não se detém com a queda do dique e prossegue com a sua função de forma educadora. Desse modo, as pedras continuam a rolar no fundo e têm as suas saliências suavizadas e arredondadas, o que lhes permite avançar com menos dificuldade, obedecendo à corrente, embora penosamente, nas trevas e com grandes baques. Esta é a hora da dor expiatória, da lição salutar. Com esse método, até mesmo os cegos veem e os surdos ouvem. Esta é uma forma de avanço bastante penosa e forçosa, ao passo que o mesmo caminho poderia ser feito muito mais suavemente, flutuando na superfície da corrente. O processo da redenção realiza-se quando buscamos seguir espontaneamente a corrente, ao invés de tentar resistir com a pretensão de detê-la. A fim de aprender isso, é necessário, para os que não conhecem a estrutura do fenômeno, nem têm a intenção de seguir o seu desenvolvimento, que eles construam os seus diques e os vejam depois ruírem e afundarem, sofrendo as consequências desejadas. Assim, à força de construir diques e vê-los desabarem, aprende-se que aquele sistema, por ser anti-lei, é contraproducente e deve ser abandonado, para se seguir o oposto na direção da lei, que é muito mais vantajoso. Uma vez feita essa opção, a própria lei, que só pode auxiliar quem segue a sua vontade salvadora, pois sua natureza é jamais se impor à força contra o ser rebelde, passa a funcionar como ajuda. Então Deus vem ao nosso encontro para nos levar em direção ao sistema. A sabedoria do mundo consiste em construir diques com esses resultados. Este é o método dos astutos que sabem viver. O seu exagerado senso de egocentrismo os faz crer que podem fazer sua própria lei, enquanto estão, na verdade, fechados num sistema de normas que custa caro violar. Na verdade, ocorre que eles, com tal forma mental, quanto mais creem ganhar indo contra a lei, tanto mais se destroem, sobrecarregando-se de dores. Não se trata de uma abstração da realidade, mas sim daquilo que vemos acontecer no mundo a cada dia. Eis qual é a estrutura do mecanismo da reação da lei. Da compreensão de tais fenômenos, é evidente que nasce uma nova moral, provida de sanções automáticas, às quais ninguém, independentemente da sua fé, pode fugir. Uma moral sobre a qual nenhuma autoridade humana tem poder. Uma moral convincente porque redutível a um cálculo de forças. Uma moral cuja autoridade é alicerçada sobre princípios que todos compreendem e sobre os quais se baseia a vida. Assim, o mundo é dividido em duas partes. De um lado, os espertos fabricantes de diques, abandonados pela lei,
e defendidos apenas por suas próprias forças. De outro lado, os honestos, que agem de acordo com a lei, desprezados como tolos, mas defendidos por ela. Muito esforço é despendido na construção de diques gigantescos, cuja queda, porém, é desastrosa. Se fizermos o cálculo utilitário do rendimento do trabalho realizado, vemos que o tipo anti-lei cansa-se muito mais para obter depois péssimos resultados, enquanto quem segue a corrente da lei nada perde do fruto dos próprios esforços. Cada braçada que o indivíduo dá, nadando a favor da corrente, leva-o adiante no caminho da evolução, atraindo e multiplicando a seu favor tudo que é positivo e alijando progressivamente tudo que é negativo e lhe causaria prejuízo. Ele obtém, portanto, o rendimento máximo do seu trabalho, enquanto ocorre o contrário para quem nada contra a corrente. Aquele que pretende inverter a lei é de fato invertido por ela. O mecanismo do fenômeno processa-se de tal forma que a tentativa de invertê-la redunda na inversão de quem tenta fazê-lo, obrigando o indivíduo a restituir à lei na mesma proporção em que tentou lesá-la. Desse modo, quem faz o mal o faz sobretudo a si mesmo, ainda que acredite tê-lo feito aos outros. Quem procede assim está demonstrando o próprio egoísmo e jamais a sua inteligência. Tudo que é negativo é perseguido pela vida, cujo objetivo é eliminar toda negatividade, e esta perseguição só terminará quando esse objetivo for alcançado. Trata-se de princípios biológicos que fazem parte das leis da vida e estão sempre ativos em nosso mundo. Quem opõe um dique à corrente da lei está tentando obstruir a corrente da vida, a qual ninguém pode deter. Os diques são construídos por nós, com nossos pensamentos e obras. Suas pedras são as forças que lançamos. Cada impulso nosso acrescenta uma pedra à sua estrutura, lançando uma força que, ao se somar com as outras, constrói aquela resistência à lei, representada pela imagem de um dique. Tanto a construção como a queda e o choque contra a corrente são fenômenos de caráter dinâmico e espiritual. Concebendo-os como forças, é possível calcular seus parâmetros, tais como impulsos, movimentos, trajetórias, direção, potencial, tipo de estrutura, etc. Na verdade, todos esses fenômenos podem ser constatados quando submetidos a controle experimental. Apesar de viver tais fenômenos, o mundo nada sabe do funcionamento deles e comete contínuos erros que depois deve pagar com sucessivas dores. Por isso, insistimos neste argumento, a fim de que ao menos algum leitor isolado salve-se por sua conta. De Deus, fonte infinita de forças benéficas, flui continuamente uma corrente positiva vital que sustém tudo o que existe. O fluxo dessa corrente é disciplinado por uma lei própria, a qual é necessário respeitar se quisermos que o fenômeno se verifique. Ora, ao construir diques, opondo-se com sua própria negatividade, o rebelde impede a chegada desse fluxo ao seu campo de forças, e em meio a uma atmosfera de ilimitada abundância,
acaba se encontrando na mais esquálida miséria. Ele não percebe que eleva uma barreira contra as forças que alimentam a sua própria vida. Sem jamais se negar, Deus continua sempre a sua irradiação. Mas nada pode chegar dela quando se impede a sua corrente de entrar, fechando-lhe as portas. Aquele que vive segundo a lei abre as suas portas e então é alimentado. No entanto, quem vive contra a lei fecha as suas portas e então, como nada mais passa, morre de fome. Pobre de quem interpõe uma barreira de negativismo ao fluxo de positividade do sistema. Se quem pratica o mal soubesse o que vem depois, quando se trata de pagar, ele ficaria aterrorizado. Mas isso só compreende aquele que pagou e que, portanto, sabe o que isso significa. Tais afirmações parecem ser desmentidas pelo fato de vermos desonestos sem escrúpulos gozarem impunemente do fruto de suas proezas. No entanto, é preciso reconhecer também que essa sua posição não é estável, pois se mantém apenas enquanto duram as reservas de força do indivíduo anti-lei, uma vez que ele não recebe reabastecimento e, portanto, encontra-se como alguém abandonado no deserto. O jogo tem duração limitada. Assim, aquela aparente impunidade nada mais é senão a momentânea riqueza do jogador que, no final, termina perdendo tudo, pois se vê continuamente assediado pela lei, que exige justiça e, consequentemente, a prestação de contas e o pagamento. Trata-se de um equilíbrio instável, pelo fato de ser injusto, e a lei o fará desabar, pois ela quer a posição estável, alicerçada na justiça. Se a posição do indivíduo não é mantida por tais íntimos equilíbrios, o esforço humano poderá sustentá-la por um determinado período, mas, ao longo do tempo, ela será corroída pelo seu vício de origem e terminará esfacelando-se. É preciso compreender que a nossa culpabilidade anti-lei é um diafragma que nos separa das origens de tudo o que é benéfico. Esta é a razão pela qual os auxílios chegam apenas à zona onde não somos culpados, mas não naquelas onde a culpa e a rebeldia nos deixam abandonados ao nosso livre-arbítrio de revolta. Eis a razão pela qual o nosso mundo está em poder da feroz lei animal da luta pela vida, condição cujo significado é salve-se quem puder, cada um por si, sozinho contra todos, sem defesa alguma, além das próprias forças. Trata-se de um regime infernal, baseado na força, no engano e na injustiça, que só um estado de revolta anti-lei pode ter criado, pois não é possível admitir que uma obra tão terrível possa ter saído das mãos de Deus. O nosso mundo representa, de fato, a reviravolta da positividade do sistema. O pagamento se faz de acordo com a justiça. Em cada uma das zonas de forças e qualidades constituintes de nossa personalidade, há uma balança que estabelece até que ponto a privação deve funcionar como compensação e pagamento do respectivo abuso pelo qual infringimos a lei. É assim que o destino nunca nos atinge globalmente, mas apenas em dados pontos,
poupando-nos, favorecendo-nos e até mesmo ajudando-nos em outros. É a própria natureza das forças com as quais nos construímos que atrai as forças pelas quais deveremos depois ser punidos ou premiados segundo a justiça. Assim, em cada ponto, recebemos segundo o mérito. Estes conceitos nos fazem compreender como funciona a divina providência. Pelo eterno fluir das irradiações divinas, ela está sempre aberta e em ação, mas só pode chegar até nós quando encontra livre o caminho. O segredo, portanto, para sermos ajudados por tal providência é nos encontrarmos ajustados à lei. Para o rebelde anti-lei não há ajuda. Ele poderá invocá-la e ter a ilusão de poder aproveitá-la, mas, se não tiver agido segundo a lei, não receberá auxílio, permanecendo abandonado às próprias forças, que esgotarão suas reservas e chegarão ao fim. Se, pelo contrário, ele tiver agido segundo a lei, ela o ajudará abundantemente. Mas o rebelde coloca-se fora de sua ordem e fica excluído do seu organismo de energias positivas. Ele forma, assim, no próprio campo de forças das zonas da negatividade, vazios antivitais, que atraem para enchê-los forças maléficas da mesma natureza. Este processo é automático, independente da vontade e do conhecimento do indivíduo, verificando-se todas as vezes que o livre fluxo da corrente da lei seja impedido pelo indivíduo através do lançamento de forças negativas, que resistem ao fluxo benéfico. A simples conclusão é que quando somos justos, Deus nos ajuda, e que para sermos ajudados é preciso ter merecido. Colocada essa premissa e encontrando-se o indivíduo nas condições ideais da justiça, o resto é fatal e automático. Deus construiu com perfeição o universo, que é feito de forças benéficas. É a própria criatura rebelde que, virando tudo de cabeça para baixo, impede, em prejuízo de si mesma, a chegada destas forças. É ela que, voltando-se contra a lei, coloca-se contra a vida. O universo está pleno de Deus. É a nossa própria loucura que nos impede de gozar de seus benefícios. Final do capítulo 9.